Curso Investimento em Valor, manutenção da carteira de ações. A manutenção da carteira de ações, ela deve ser simples e fácil, porque a minha proposta é que ela seja assim. Porque se for uma coisa que te dê muito trabalho, aí não é investimento, é trabalho. A ideia aqui é uma vez no ano você acompanhar as empresas e verificar se ela mantém os fundamentos. Dessa maneira, nós podemos usar os quadros daquele site que nós já utilizamos no curso, né, do Eduardo Cavalcante, ou da Baster.com, se você tiver disposição financeira para pagar a anuidade. Também é um excelente fórum de discussão e fonte de conhecimento a respeito dos investimentos, né, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Então, o que é que a gente vai observar nos quadros? Se os motivos pelos quais você entrou naquela empresa se mantém. E isso deve demandar alguns segundos apenas, né? Você vai dar uma olhada aqui na empresa, se ela mudou as condições para ser sócio, se mudou a sua classificação de governança junto à Bolsa. Vamos supor que você já tinha ações Renner. Nós estamos, durante a gravação desse vídeo, no ano de 2018. Eu vou verificar o fechamento de 2017 e comparar com o que ela já vinha apresentando nos anos anteriores. Lojas Renner é uma loja de departamento, Tagalong 100%, uma boa reputação no Reclame Aqui, mantém um excelente free float de 68,84. A liquidez eu prefiro verificar no site Fundamentos aqui, onde nós observamos aqui um volume médio nos derradeiros 2 meses de 132, 133 milhões, o que é uma excelente liquidez. E como nós podemos observar aqui, no fechamento de 2017, um lucro líquido superior a 2016. A margem se manteve, as margens, aliás, se mantiveram, né? Tanto a margem líquida quanto a margem operacional. Vou colocar aqui o título para você ver. Margem líquida, a margem EBIT se manteve, o que mostra que a empresa manteve sua eficiência. A dívida continua sob controle e continua sobrando bastante caixa livre FCL Capex. Ela manteve a distribuição de lucros que ela já vinha tendo, né, e distribuindo desde 2013, 40% de payout, e teve um excelente retorno ao acionista no ano de 2017. Então, é isso a análise. Acho que se você contou aí, não teve nem 2 minutos. Não decidir nada nos trimestrais. Então, por exemplo, nesse caso, nós já temos aqui o primeiro trimestre de 2018, um lucro até maior do que no ano anterior, né? Mas, mesmo que aqui fosse menor, nós não devemos tomar decisões nos trimestrais. Principalmente nesse caso, especificamente, que é uma loja de departamentos, né? Lojas têm sazonalidade, ela vende mais no começo do ano, né? Devido ao início do ano, início das aulas, né? Algum período do ano ela vende menos, final de ano volta a vender mais. Então, algumas empresas durante o ano, ela oscila o faturamento. E uma decisão nos trimestrais certamente é uma decisão precipitada. Outra coisa importante é manter os percentuais definidos na sua estratégia e corrigir os percentuais comprando ativos com percentuais mais baixos e nunca relocando. Ou seja, nunca vendendo um para comprar outros. Porque aí nós já vimos que nós perdemos nessas operações de compra e venda, nós perdemos com imposto, com taxa de corretagem, com emolumentos da Bovespa. Voltando aqui para aquele nosso exemplo, né? Nós já vimos isso no outro vídeo, mas aqui só mostrando como seria a manutenção dessa carteira. Aqui nós já definimos os percentuais em cada tipo de investimento. E aqui, pelo percentual, nós vemos que nesse mês está mais para a gente investir em ações em renda fixa. Quer dizer, está bem equilibrado, eu posso escolher qualquer um. Eu vou fazer 1 ou 2 compras no máximo para manter os percentuais em relação aos investimentos e o percentual de cada ativo em relação ao capital total. Ok? Então eu posso chegar aqui, ó,
vamos comprar alguma dessas ações, levando em conta que esse investidor ele tem entre 400 e 600 reais para investir mensalmente, né? Então a gente vem aqui na nossa tabelinha, você pode elaborar uma planilha para seus investimentos. E nós observamos aqui que alguns estão mais atrás. Nós podemos comprar VEG, TUB, ou MDIA, ou o IRBR aqui, por exemplo, só. Então esse mês eu vou comprar 10 IRBR desse aqui. Eu tinha 5, vou passar a ter 15. E só vou comprar essa ação nesse mês. Então olha só o que aconteceu com os percentuais, né? Ele distorceu para o lado das ações, agora tem 22%, eu só quero 20%. No outro mês, então, eu já observo que a renda fixa ficou bem para trás. Ó. Então eu vou comprar renda fixa. Então eu vou comprar mais um pouco aqui de Tesouro Selic. Eu tenho 0,46 títulos, eu vou para 0,53. Que vai dar o que nós queremos aí. Então, veja que voltou a equilibrar aqui a renda fixa. No próximo mês, qual vai ser o passo? Investir em fundos imobiliários. E assim sucessivamente, né? Então eu vou aqui nesse FI9 aqui para dar uma conta mais aproximada. Eu tenho 5, também vou para 15, que vai dar aí mais 500 reais. E veja aqui, se mantiveram aqui aproximadamente os percentuais que nós queremos. Próximo mês, renda fixa aqui, ó, menos 2,5 a diferença, então eu vou para ele, e assim sucessivamente. Vai sempre pelos percentuais, porque o percentual é o seu controle de risco. No caso aqui, o percentual da sua carteira para cada investimento é o seu perfil, que você tem que respeitar isso, porque é bem fácil. Eu considero esse método um método fácil, simples, relativamente simples. Tem uma certa complexidade, mas com relação a outras alternativas, eu acho simples. Mas não é fácil. Por quê? Nós estamos aqui em 2018, em maio. Desde o começo do ano, janeiro, fevereiro, que a bolsa vem apresentando queda. E é nesse momento que a gente vê se a pessoa tem perfil ou não. Porque eu tenho observado nos fóruns que eu frequento, nos canais do YouTube, das pessoas que falam sobre isso, a preocupação dos investidores, de alguns investidores, acredito eu que menos experiente na bolsa, com a queda dos ativos. Então, se isso te preocupa, e aqui nós temos exemplos de empresas excelentes que caíram 40% nos derradeiros 6 meses. Então, se a pessoa tinha 10 mil, por exemplo, em Cielo, em janeiro de 2018 ou dezembro de 2017, ela hoje tem 6 mil. Então, se você não aguenta isso, não coloca muito dinheiro na bolsa. E se isso lhe incomoda realmente, não entra na bolsa, porque vai acontecer. Eu só vou mostrar aqui um exemplo. Eu peguei aqui algumas empresas. Isso aqui é no site da própria Bovespa. Ele tem essa parte aqui, ó, Home, Serviços, Market Data, Cotações. E aqui você pode ver o gráfico de cotações das empresas, né? Escolher aqui o período que você quer observar, adicionar o símbolo da empresa aqui. E, por exemplo, se eu quiser aqui ver Petrobras, Petro 3, ok? Ela aparece aqui, ó. E se eu quiser ver o gráfico dela também, eu vou clicar aqui e observar. Nós temos algumas empresas excelentes que vêm despencando desde o começo do ano. Exemplo, Cielo. Nós estamos aqui em 23 de janeiro para cá, caiu uns 40%. Grendene, também em queda livre. Raias Drogasil, olha só. Esse movimento de 6 meses não significa nada para a nossa metodologia. Eu fiz até aqui uma planilha no Google Drive, onde eu pego as cotações daquelas mesmas empresas lá que eu mostrei no gráfico da Bovespa. Aí eu pego aqui a máxima cotação em um ano e a atual.
Por exemplo, hoje aqui é dia 23 de maio de 2018. E olha só o que tem acontecido com excelentes empresas. Todas essas aqui são excelentes empresas. E olha o que despencou: Cielo, MD, Raia Drogasil, Arezzo, ok? Grendene, Fleury, Lojas Renner e assim por diante. Por que eu estou mostrando isso? Já que eu disse que cotação não deve orientar nossas decisões. É justamente para mostrar o comportamento típico da bolsa. E quando eu disse que ela cai mesmo. Cai para valer. Então imagina uma pessoa que tem 10 mil reais em cada uma dessas ações, por exemplo. Ela teria aqui 12 ativos, né? 12 empresas, cada uma 10 mil, ela tem 120 mil reais na bolsa. E se somar isso daqui que eu não somei, vamos supor que ela vai perder. Ela vai achar que perdeu. Em média aqui está caindo talvez 20% disso, né? Uns 24 mil, 30 mil reais. Então se ficar olhando cotação todo mês, todo dia, e se isso lhe incomoda, realmente a pessoa tem que avaliar se ela tem perfil para negociar na bolsa. Porque a nossa visão e o nosso objetivo é no longo prazo. E no longo prazo, vamos aproveitar aqui que nós estamos no gráfico da Raias do Brasil. Se eu colocar aqui 5 anos, olha só o que aconteceu com o seu capital. Então, mesmo que ela tenha caído aqui, eu nem lembro quanto foi, 30%, caiu 30%, para um investidor que entrou há 5, 6 anos atrás, ele teve um expressivo ganho de capital. Mas ela cresceu fazendo isso. Olha, nesse momento aqui, em 2016, ela teve uma queda expressiva aqui. Ela caiu aqui e ela está caindo agora. Esse é um comportamento típico. As oscilações de curto prazo na bolsa, elas são imprevisíveis e é normal que aconteça. Nós estamos aqui em 2018, em maio, um ano de eleição, uma forte crise no país. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está acontecendo uma greve de caminhoneiros que está parando o país. E essa instabilidade faz com que os investidores saiam da bolsa e vendam seus ativos, mesmo com algum prejuízo. E esse comportamento aqui, de queda acentuada, provoca um comportamento de manada. E as pessoas saem quase em pânico vendendo as ações que têm a qualquer preço. Então, manter a carteira de ações é não sucumbir ao medo na hora de quedas fortes, nem se entregar à euforia, porque quando ela sobe, olha, ela sobe valendo também, ó. Olha o tanto que subiu aqui entre agosto de 2017 e dezembro, ela subiu também de forma expressiva. E aqui a pessoa pode entrar no movimento de euforia e sair comprando cada vez mais de Raia Drogasil, porque acha que vai subir indefinidamente. E não é por aí também. Então, o nosso desafio é ter controle emocional. Tem que ter cabeça fria, colocar o pé no chão e seguir o método com foco em valor e controle de risco. Essa parte prática é que não é fácil, porque a maioria sucumbe a esses dois movimentos. Quem ficou eufórico aqui e investiu mais do que aguentava, agora está correndo em pânico. Ué, lógico, porque colocou dinheiro demais numa coisa só, agora ela está despencando em queda livre e a tendência é seguir a manada. Ok? Então, muito cuidado com isso. O ideal é que você nem olhe tanto. Acompanhe quando é necessário. Você vai ter que acompanhar, né, atualizar o preço de cada ação para justamente compor a sua planilha, né, para saber quanto por cento você tem em cada um. Mas você não deve se deixar abalar por isso. E você só vai se fortalecer nesse sentido quando você entender que ações é investimento a longo prazo e sempre diversificar. Muito bem, colocar em quarentena empresas com resultado anual ruim, repetindo o desempenho no segundo ano consecutivo, começa a sair da mesma forma que entrou, devagar, com aproximadamente o mesmo valor aportado mensalmente. E lembrar que operações abaixo de 20 mil não pagam imposto de renda. Como funciona isso? Também não precisa ser assim, porque você não vai lembrar quanto exatamente você investiu naquela ação e
Não precisa ser assim, eu vou sair, se eu botei R$ 256, agora eu vou tirar R$ 256. Não é assim, é ordem de grandeza, de valor. É sair devagar, você pode dividir aquela sua posição. Ok? Posição é o valor que você tem investido naquela ação que apresentou um resultado ruim. Você pode dividir em 10 partes iguais, desde que sejam menores que 20 mil, e todo mês você vende uma 10ª parte, de maneira que no final do ano você saiu daquela posição. Então, para dar um exemplo, vamos supor que um investidor tinha uma posição, aqui eu estou examinando a CEMIG, né? A pessoa entrou na CEMIG, mesmo com essa participação expressiva do governo, ela resolveu entrar na CEMIG e veio acompanhando anualmente o desempenho da empresa. E vamos supor que no ano de 2015, ela examinou aqui, observou que teve uma queda de lucratividade com relação aos anos anteriores, observou que as margens estavam caindo já há 4 anos, que a dívida com relação à dívida bruta, PL, patrimônio líquido, estava acima de 100%, mas que isso já era normal, a empresa trabalhava assim já há alguns anos, a dívida líquida EBITDA ainda estava sob controle, então está tudo mais ou menos bem, mas ela se sentiu incomodada com essa queda de lucratividade, e não só a queda de lucratividade, mas a queda das margens, tanto a margem líquida quanto a margem operacional. Então a empresa parece estar pressionada pelas dívidas e com uma queda de eficiência operacional. Embora a receita tenha aumentado, o lucro operacional diminuiu, o que demonstra uma queda de eficiência operacional. Então isso incomodou o investidor. O que é que você faz? Para de comprar. Não toma nenhuma ação ainda, porque é cedo. E tem uma lei da física que se aplica às empresas e até às pessoas. Empresas boas e organizadas, elas tendem a permanecer boas e organizadas. Pode passar por um momento de dificuldade, mas ela volta a ser o que ela sempre foi. Uma pessoa organizada é assim também. Ela passa por alguma dificuldade financeira 1 ano ou 2 anos da vida dela, mas depois ela volta a ser uma pessoa organizada, porque aquilo já está internalizado, já faz parte da cultura, do modo de vida daquela pessoa, do modo de vida daquela instituição, daquela empresa. Ok? Então, aqui é o momento de parar. Mas aí quando foi em 2016, o investidor observou uma queda expressiva do lucro líquido, a margem líquida despencou, a margem operacional caiu pela metade, era 22% em 2015 e passou a ser 10% em 2016. E isso aqui realmente é preocupante. A dívida, como nós já vimos na análise fundamentalista, esse indicador dívida líquida EBITDA disparou de 2 para 5. Então, isso é uma hora de sair, no meu critério, essa é uma hora de começar a sair dessa empresa. Ok? Então, se você tinha 10 mil, divide em algumas partes, né? Em 10 partes, em 5 partes, e todo mês você vende R$ 1.000, R$ 2.000 dessa ação e vai saindo da sua posição de forma gradual e escapando também do imposto de renda. Se você tinha mais dinheiro, vamos supor uma pessoa que já tem um capital bom, né, e tinha R$ 100.000, se ela vender R$ 100.000 num mês só, ela vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, aí onde se faz ainda mais necessário esse escalonamento. Então, divide esses 100 mil em 10 partes, todo mês você sai com 10 mil, compra ações de empresas que você já tem, ou estuda a possibilidade de acrescentar uma nova empresa no seu portfólio. Então é sair devagar, sem pânico, sem estresse, porque nós já vimos também que se você fez o controle de risco correto e as ações dessa empresa ela tiver uma queda expressiva por conta dos balanços financeiros, que certamente vai provocar a evasão de investidores, se você tem 2,5% dessa ação na sua carteira de investimentos, o impacto disso vai ser insignificante no seu capital. E aqui eu coloquei bem destacado em vermelho que o desempenho que nós observamos é dos fundamentos e não das cotações. Você não vai sair de Cielo
porque nos derradeiros 6 meses ela tem se comportado dessa maneira. Isso aqui é cotação. Mas quando a gente vem nos fundamentos da Cielo, aí nós encontramos isso aqui. Ó. 2017, lucro líquido maior que 2016. A margem chegou até a melhorar, uma margem que já é excelente. Conseguiu melhorar 3%. Margem operacional se manteve, dívida sob controle. A empresa continua um excelente ativo. Não tem nenhum motivo para sair dessa posição. Se a pessoa já tem, evidentemente, Cielo. E também não tem nenhum motivo para não comprar Cielo. Se você estuda colocá-la no seu portfólio, não tem nenhum motivo de não comprar porque a ação está caindo. Isso não é critério de escolha. Também não nos compete adivinhar por que caiu, muito menos se vai subir ou não. Nós escolhemos é pelo fundamento, entendendo que no longo prazo as cotações acompanham os fundamentos. Então essa parte aí nós já vimos, né? Sair de uma empresa, se sair de uma empresa, estudar outra para comprar a carteira a fim de manter o controle de risco. Percentual máximo por ação, 2,5. Ter foco sempre no controle de risco, manter o método e não decidir em função do preço da ação. Até já antecipei algumas coisas aqui, mas está valendo. Reaplicar os dividendos na fase de acúmulo de capital. Isso é importantíssimo, nós já vimos a diferença de você reinvestir os dividendos, não é importantíssimo reinvestir os dividendos, isso vai fazer o efeito dos juros compostos na sua carteira, mas também não precisa se preocupar se a empresa não está distribuindo os lucros, porque tem excelentes empresas que não distribuem lucros e dá um ótimo retorno ao acionista na forma de valorização das suas ações. Então também não é critério de escolha de uma ação se ela paga ou não dividendos. Apenas o que nós já observamos aqui, inclusive no setor das empresas de energia, no caso aqui a Engie, é que ela é uma empresa que cresce lentamente, tanto o patrimônio líquido quanto a receita, mas distribui quase todo o lucro líquido. Okay? Então tem empresas que, devido à característica própria daquele segmento, ela tem um crescimento lento, mas tenta compensar isso sendo uma boa distribuidora de lucros. Lembrando lá da nossa trilogia, do nosso método, né? Comprar, guardar e reinvestir. Então a manutenção da carteira é isso. Não tem muito mais o que você ficar quebrando a cabeça. É seguir um método e dormir tranquilo. Algumas informações complementares que são bastante úteis aqui para quem investe em ações. IPO, nós já vimos isso num vídeo anterior, significa oferta pública inicial. E o que nós devemos fazer com essa informação? Nada. Espera a empresa dar resultados bons depois de 3, 4, 5 anos na bolsa. A maioria das empresas que abrem capital não permanecem com bons resultados. Ok? Nosso objetivo é escolher ativos já consolidados no mercado financeiro. Opa! É o que você deve dizer, inclusive no caso das IPO, mas significa oferta pública de aquisição, ou seja, é quando a empresa vai fechar o capital. Tá? E aqui é a hora de sair também. Ela vai informar isso ao mercado, que pretende fechar o capital, e aí não tem jeito, aí você vai vendendo a sua posição. Também não precisa entrar em pânico, nada, você vai vendendo gradualmente a sua posição naquela empresa. Dividendos, que é a distribuição de parte dos lucros. Dividendos, que é a distribuição de parte dos lucros. E ele tem um dado interessante, importante, que ele não desconta imposto de renda na fonte, mas desconta o valor na ação. Então, se uma ação custa R$10 e naquele dia ela distribuiu R$1 por ação em forma de dividendos, ela vai abrir o pregão a R$9. Ok? Então, se você tinha 100 ações a R$10, você tinha R$1.000 naquele ativo, ela distribuiu R$1 por ação, você tem R$100 na sua conta da corretora, que ele vai ser depositado na sua conta da corretora, e R$900 em ações daquela empresa, de maneira que você tem os mesmos R$1.000 do dia anterior.
Juros sobre capital próprio também é uma forma de distribuição de lucro, mas que recolhe imposto de renda na fonte. Isso aí a própria corretora já vai informar quanto ficou retido e quanto você recebeu líquido daquela distribuição. E na sua declaração de imposto de renda você pode colocar isso, tanto a parte que foi retida na fonte, quanto os ganhos de capital que você teve na forma de juros sobre capital próprio das ações que você tem. Bonificação em ações, normalmente é um percentual em cima do que você já tem, né? Então coloquei aqui um exemplo, se você tem 100 ações e é bonificado em 10%, você passa a ter 110 ações. Entretanto, cada ação vai custar 10% a menos. Ok? Então, se você tinha, naquele mesmo exemplo, se você tinha R$ 1.000 antes da bonificação, depois da bonificação você tem os mesmos R$ 1.000. O desdobramento é igual a uma bonificação. Matematicamente é igual a uma bonificação, mas em proporções maiores, né? Então, quando isso acontece normalmente quando o preço da ação começa a subir a ponto de comprometer a liquidez. Tá certo? Então, no Brasil, os lotes padrão são vendidos a 100 ações por lote. Então, se você vai comprar no mercado padrão, normal, e você digitar 1, você está comprando 100 ações. Quando o preço começa a aumentar, vamos supor uma ação que esteja custando R$ 100, um lote padrão dessa ação vai custar 10 mil. E isso começa a comprometer a liquidez daquele ativo, né? Porque aí poucas pessoas vão ter esse capital para realizar a compra e vão terminar comprando no fracionário. Então cai a liquidez daquele ativo no mercado padrão. E é nesse momento que a empresa faz um desdobramento. Então se ela custava 100 e ela quer que caia para 20, então ela vai fazer um desdobramento de 1 para 5. E você vai passar a ter 5 vezes mais ação do que você tinha antes. Agora, o preço vai também cair 5 vezes, de maneira que o mesmo capital que você tinha antes do desdobramento, você vai ter depois. Ou como no exemplo, né? O acionista tem 100 ações a R$ 20, cada uma delas, e a empresa resolve desdobrar por 2. Então ele passa a ter 200 ações a R$ 10 cada uma. O agrupamento é o contrário do desdobramento. E ele acontece quando as ações estão tão baratas que uma pequena flutuação de alguns centavos provoca uma grande variação percentual. A própria Bovespa recomenda que seja feito o agrupamento para que os valores fiquem mais razoáveis. A subscrição, que é o direito dado ao acionista de comprar lote de ações a um preço diferenciado. Isso acontece normalmente quando a empresa faz IPO. Outra situação onde suas ações podem subscrever, quando a empresa vai lançar mais ações na bolsa. Então ela dá direito ao acionista, que já tem uma posição, de subscrever um percentual das ações que ele já tem. Então, por exemplo, se você tem 100, ela te dá o direito de subscrever 30%, 50%. Então vamos supor 50%, então você tem direito de comprar 50 ações àquele preço que ela está oferecendo na subscrição. Normalmente o preço é menor, porque senão não vale a pena, né? Se ela vai abrir aquele lote a R$ 50, ela não vai te oferecer a 55, né? Então normalmente ela dá ali tipo de um desconto e você tem o direito de reservar as ações até um determinado limite que ela mesma determina. Agora, o mais importante de você entender a respeito desses acontecimentos: dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, desdobramento e agrupamento, é o seguinte: é que sobre esses eventos você não ganha nada, ok? Esses que eu falei. Você pode ganhar alguma coisa na subscrição, que é oferecida a um preço menor. A subscrição é informada pela corretora que você tem direito àquela subscrição. É informado também pelo próprio empresa através do seu RI. Acontece também nos fundos imobiliários. Então já aconteceu comigo também. A própria gestora do fundo informou que eu teria direito a subscrever. No caso, se não me engano, na época foi 60% do que eu já tinha, né?
Foi interessante porque as cotas que ele lançou, eu tive um desconto de quase 10%, então foi interessante exercer a subscrição, mas você também não é obrigado a exercer. No caso da subscrição, você pode até ganhar alguma coisa, mas nesses que eu falei, ou seja, dividendos, juros, bonificação, desdobramento e agrupamento, você não ganha rigorosamente nada, porque o que quer que aconteça com a ação vai ser descontado com o preço. Né? Tudo aquilo que eu falei, se a ação custa 10, ele deu R$ 1, seja de dividendos ou juros sobre capital próprio, a ação vai passar a custar R$ 9. Se desdobrou para o dobro, a ação custa metade. Se agrupou pela metade, a ação vale o dobro, você continua com o mesmo capital. É isso que eu tenho para falar sobre a manutenção da sua carteira de ações. E para fechar esse vídeo, para não ficar na sua memória esse aspecto que eu falei que você não ganha nada, né, com aquelas operações, né, com aqueles eventos, como eles dizem, de ações, você ganha com ações na valorização dos ativos. E o valor é o mercado quem dá, quem reconhece. E como é que o mercado reconhece o valor de uma ação? É pelos resultados dos balanços financeiros e da gestão daquela empresa. Então fique com isso, com essa mensagem, com essa imagem dos gráficos de algumas boas empresas, como eu peguei aqui a Arezzo, um gráfico de 5 anos, da Engie em 5 anos, Raias Drogasil em 5 anos. Isso é o que acontece com o seu capital quando você investe em coisas que têm valor, ok? E é aí onde realmente você vai multiplicar seu capital com ações. E você sabe que é comum na bolsa essas oscilações de curto prazo. O motivo não interessa qual é, mas que no longo prazo a cotação acompanha os fundamentos. Essa é a mensagem, essa é a maneira de ganhar dinheiro com a bolsa, de uma forma despreocupada, que você não precisa ficar neurotizado com preço de cotação, e não se preocupe se vai cair ou vai subir. Espere o período necessário para a maturação daquele investimento. Grato pela atenção. No próximo vídeo nós entraremos na parte de fundos imobiliários, com uma dinâmica bem semelhante à que nós fizemos aqui com as ações. Nós vamos aprender a escolher fundos imobiliários, montar uma carteira e manter uma carteira também em fundos imobiliários, ok? Então, até lá.